Pessoal, tudo sobre a reforma administrativa em 10 minutos. Vamos lá? Para você que não quer perder tempo e quer saber o que é essa reforma que o governo apresentou no dia de hoje. Primeira coisa que você tem que saber, eu sou dono de cursinho. Então, eu tenho interesse em continuar vendendo cursos para concurso. Então, fique muito atento a tudo que eu vou falar aqui. Eu gosto de dizer isso porque sempre tem um pessoal que vem aqui dizendo que eu estou dourando a pílula para tentar continuar vendendo curso para vocês. E eu quero que vocês tenham a notícia completa. Mas vamos lá. Primeira pergunta. A reforma que foi apresentada hoje, ela pega os estados e municípios? Sim, ela pega União, estados e municípios. É uma proposta de emenda constitucional que mexe, entre outros, no artigo 37 e modifica, sim, e traz modificações, sim, que impactam tanto os estados como os municípios também. Segunda coisa, essa reforma que foi apresentada hoje, ela é só para o Poder Executivo Federal ou ela pega também o Poder Judiciário e o Poder Legislativo? Ela pega Judiciário e Legislativo também. Ela não é só para o Poder Executivo Federal, tá? Se você pegar o início do texto lá, você já vê que não é só para o Executivo Federal. Beleza, continuando. Essa reforma já foi aprovada? Não. Essa reforma, ela simplesmente foi apresentada. Uma proposta de texto foi apresentada hoje pelo governo para o Congresso Nacional. Vai ter que passar pela análise das comissões, tanto na Câmara como no Senado, vai ter que passar por votação na Câmara e no Senado. Como é uma emenda à Constituição, ela precisa passar, na verdade, por 2 turnos de votação em cada uma das casas. Enfim, ela pode ser bastante modificada ainda, a exemplo do que aconteceu com a reforma da Previdência. Muito do que estava na proposta original da reforma da Previdência não chegou no final. Lembra da imprensa falando que a reforma da Previdência foi desidratada? É porque muita coisa foi mudando. Por exemplo, uma das coisas que o Paulo Guedes mais queria, que era instituir o regime de capitalização na Previdência, simplesmente no início da tramitação já morreu, tá? Algumas propostas um pouco mais ousadas, isso tende a acontecer mesmo. Continuando, essa reforma, ela acaba com a estabilidade? Olha, ela modifica sim a estabilidade, o Instituto da Estabilidade. Nem todas as carreiras públicas continuarão tendo estabilidade. Claro, nada disso afeta servidores que já estão atuando. Eu estou falando de novos servidores, que é o público que me acompanha aqui. O que acontece? Essa reforma, para você compreender isso bem, você precisa entender 2 conceitos que essa reforma trouxe. O de carreiras típicas de Estado e o de vínculo de experiência. O que acontece? Essa reforma, ela separou os servidores públicos em 2 grandes grupos. Aqueles que executam atividades que são tipicamente estatais, tá? Que só o poder público pode suprir. Esses servidores são as chamadas carreiras típicas de Estado. As carreiras típicas de Estado continuarão tendo direito à estabilidade. Para exemplificar, o que são carreiras típicas de Estado? Tem um vídeo meu aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês verem melhor, mas só para exemplificar rapidamente aqui. Polícia, qualquer atividade policial, Forças Armadas, fiscal de tributos, fiscal do IBAMA, fiscal do trabalho, tá? Fiscal do Tribunal de Contas, tá? As carreiras também de regulação da atividade econômica, como por exemplo Banco Central, servidores das atividades fins ali da Anvisa, da ANAC, da Anatel, tá? Então todas essas são atividades consideradas atividades típicas de Estado e que devem permanecer com a estabilidade, tá? Que atividades que não são típicas de Estado são aquelas que o poder público supre, mas que inclusive o privado pode suprir também. É o caso, por exemplo, da área de educação, tá? Os professores, enfermagem, os médicos, né, que são servidores, os médicos públicos, né, os médicos que têm cargo público, enfim, é um cargo público? Sim, mas é uma atividade tipicamente estatal? Não, tá? Então é isso. A questão é, essa proposta de emenda constitucional, ela diz que as carreiras típicas de Estado, elas continuarão tendo direito à estabilidade. Mas ela deixa para lei posterior, então não vai ser definido agora, vai ser numa lei depois, a definição de quais são as carreiras típicas de Estado. E é natural que vai ser aquela briga ali dentro do Congresso, todas as carreiras com seus sindicatos, tentando influenciar os parlamentares a considerar aquela carreira típica de Estado, tá? Fora isso, o que é esse tal de vínculo de experiência? O que vai acontecer agora? Vamos imaginar que você está estudando para ser um policial, para ser um fiscal, para uma carreira típica de Estado. O que vai acontecer? Você vai prestar o concurso, vai ser aprovado, vai começar a trabalhar e vai começar a ganhar o salário normalmente, só que durante os 2 primeiros anos, você vai estar no que eles estão chamando agora de vínculo de experiência. Então, você vai estar numa situação um pouco mais vulnerável. Naqueles 2 anos ali, eventualmente você pode não ser efetivado lá na frente. De certa forma, lembra o trainee, tá? Que a gente tem na iniciativa privada.
você vai ficar por 2 anos, então, nesse vínculo de experiência. Finalizou os 2 anos, foi bem avaliado, você vai fazer o quê? Você vai ficar, você vai ter mais 1 ano de estágio probatório. E aí, ao final de 3 anos, né, 2 anos no vínculo de experiência e mais 1 de estágio probatório, ao final de 3 anos você vai ter a estabilidade, tá bom? Essa que é a ideia. Fora isso, e os outros cargos? A gente vai falar deles um pouco mais à frente, tá? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre a questão da demissão. Eles estão querendo colocar uma coisa na Constituição para facilitar um pouco a demissão de servidores públicos. Lembrando que demissão é punição, é servidor que tem que ser punido com a demissão. Que é o seguinte, servidor que hoje você só pode demitir um servidor quando pela justiça após não ter mais nenhum recurso, ou seja, quando a sentença transita em julgado. E agora eles estão querendo que você consiga demitir o servidor após o julgamento de um colegiado. Então, por exemplo, um juiz foi lá e condenou um servidor por improbidade administrativa. Ele pode ser demitido? Ainda não. Mas teve um recurso, foi parar lá no tribunal, e aí os desembargadores, né, no tribunal votaram e mantiveram aquela punição. Aí você já poderia demitir, porque já teria tido enfim, já teria sido votado por um colegiado. Você não precisaria esperar recurso para STJ, recurso para STF, não sei mais o que, tá? Esse que é o ponto aí relacionado à demissão, que eu acho que é o mais importante. Além disso, eles pretendem regulamentar uma coisa que já está na Constituição, que é a possibilidade de demissão por baixo desempenho, só que isso vai precisar de uma lei, tá? E eles pretendem editar essa lei, uma lei que permita, né, demitir um servidor após sucessivas avaliações de desempenho que ele foi mal. Tá bom? Isso já vinha sendo conversado, né? Não é agora, tá? Porque essa reforma administrativa vai ser feita em várias fases. Essa primeira fase é só essa proposta de emenda constitucional que eu estou falando. Numa segunda fase é que vão vir várias leis, dentre essas que eu disse aqui, como por exemplo a lei para regulamentar a avaliação de desempenho, tá bom? Outra coisa, na emenda constitucional que eles apresentaram hoje, a proposta lá para que nenhum servidor possa ter férias de mais de 30 dias. Tá? Quem que é mais atacado por isso daqui? Os juízes, tá? Os juízes que têm férias de 60 dias não poderiam mais ter férias de 60 dias. O limite das férias passaria a ser de 30 dias, inclusive, para eles. Outra coisa, nenhum servidor poderá ter a aposentadoria compulsória como forma de punição. Isso, de novo, pega os juízes, porque hoje um juiz, se ele for punido administrativamente, qual a pena máxima administrativa que ele pode tomar? Ser aposentado compulsoriamente. Brincadeira isso, né? Mas isso existe, e essa reforma, então, vai impedir que isso aconteça, né? Pretende impedir que isso aconteça. Isso considerando que essa reforma vai passar. Além disso, adicional por tempo de serviço, tá? Por exemplo, isso é muito comum, servidores que a cada ano ou a cada X anos recebem 1% a mais ou 5% a mais, tem os anuênios, os quinquênios, essas coisas. Isso tudo não vai poder existir mais. Não vai poder existir mais essas licenças também, como por exemplo, principalmente licenças por tempo, né? Especialmente a licença prêmio, né? Aquela licença que depois de 5 anos trabalhando, você pode tirar uns meses ali de licença remunerada. Isso não vai ter mais. Progressão por tempo, também não, porque hoje você entra num cargo da Receita, por exemplo, você entrou ali, a cada 1 ano e meio, você vai subindo na tabela salarial. Isso não vai acontecer mais, progressão por tempo. A progressão vai ter que ser por merecimento, ou seja, baseada em avaliação. Você foi bem avaliado, depois de determinado tempo, aí sim você progride de nível, tá? Essa é a proposta que está lá. Outra coisa que você tem que saber sobre contratos temporários, porque além dessas contratações que eu disse para vocês, né, que é a contratação, nós vamos ter 4 tipos de contratação basicamente, tá? Tem a contratação dos cargos típicos de Estado, esses aí tem que ter concurso público antes, tem o vínculo de experiência e depois fica estável, né? Tem os contratos por prazo indeterminado, que aí é uma coisa parecida com a CLT, você é contratado como se fosse um empregado público, só que você não tem o mesmo nível de estabilidade das carreiras típicas de Estado, tá? Nós vamos ter essa situação também, e aí nesse caso também é preciso de concurso público para você ser contratado, e tem as contratações que não precisam de concurso público, e já é assim hoje, tá? Que são as contratações que vão exigir um processo seletivo simplificado, que é a contratação de temporários e também a contratação para cargos de confiança, para funções gratificadas. Então, quando você faz uma contratação de temporários, né, o que vai acontecer? O que a reforma está trazendo? Ela está trazendo algumas possibilidades a mais para a contratação de temporários. Em particular, a possibilidade de você contratar temporários para atividades preventivas. Tá? O exemplo até que eles deram foi o seguinte: imagina que você, porque assim, hoje, por exemplo, quando teve lá a derrubada lá da barragem lá em Brumadinho, aí você pôde fazer uma contratação temporária de pessoas para um trabalho ali urgente que precisava ser feito por conta do que aconteceu. Mas aí se eu percebo que a barragem tá para romper e eu quero fazer um serviço rápido e queria fazer uma contratação de temporários para um trabalho preventivo, dá para fazer para um trabalho preventivo? Hoje não, eles querem mudar isso, poder fazer contratação preventiva para temporária, tá?
para atividades temporárias. Enfim, dá pano para manga, mas não estou aqui para discutir, até porque o vídeo tem que ser rápido. Continuando. Eu falei para vocês, né, que uma das modalidades de contratação por concurso público é para o cargo típico de Estado, que vai ficar com estabilidade, mas tem também a contratação por prazo indeterminado, que também exige concurso público. Que casos são esses, tá? Isso vai acabar acontecendo principalmente com quem exerce atividades meio, tá? É o que eu acredito, pelo menos. Por exemplo, alguém que é contratado para ser um analista administrativo, tá? Que vai cuidar de atividades meio, de folha de pagamento, de organização das coisas ali, de contratação, enfim, esse tipo de coisa assim de um determinado órgão. Esse servidor, ele deve ter então essa contratação por tempo indeterminado, que ela é um pouco mais precária, ou seja, você vai ter um pouco mais facilidade sim de você ser demitido. Mas quando a gente olha para esse cargo, a gente lembra muito das contratações que já existem hoje nesse formato nos bancos, Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, nas empresas públicas em geral. E a gente sabe que nesses órgãos, as pessoas não são demitidas à torta e à direito. Pelo contrário, é muito difícil você demitir um servidor desses órgãos. Um servidor do Banco do Brasil, um servidor não, né? Um empregado do Banco do Brasil, na prática, você só demite por justa causa. Você não demite um empregado do Banco do Brasil, tipo um gerente não gostou de você, ele vai lá e demite. Igual acontece numa empresa privada. Isso aí é impossível, isso aí não acontece no Banco do Brasil, tá? Então, claro, não vai ser tão forte quanto é ter estabilidade, mas já vai ser alguma coisa, vai ser pelo menos melhor do que é, você vai ter mais segurança pelo menos no seu cargo do que você tem, por exemplo, no seu emprego hoje aí na iniciativa privada, tá? Pelo menos é assim que eu vejo. Outra coisa, essa reforma ela atinge os editais que estão em aberto, né? Edital em aberto, as pessoas que estão na lista de espera, pessoas que foram aprovadas em concurso e que estão na lista, o que acontece? E outra, né? E esses editais que estão para sair, como da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a gente entrou em contato com o Ministério da Economia e a resposta do Ministério da Economia para a gente foi de que tudo isso que está sendo aprovado na PEC vai exigir ainda muito trabalho, porque vai exigir muita regulamentação. Quase nada que está na PEC vai ter aplicação imediata. Tudo vai precisar ali de ser regulamentado depois. Regulamentado é o quê? Você vai ter que criar projeto de lei, votar projeto de lei, assim por diante, tudo isso é muito demorado. Então, por esse motivo, dificilmente essas propostas lá vão afetar os servidores que estão na lista aí para ser chamados nos concursos que aconteceram recentemente, ou os servidores que vão fazer concursos por agora, ou inclusive os editais que ainda estão para sair, tá legal? Desculpa, gente, então é isso. Segundo a nossa análise aqui, ó, vão ser meses para essa proposta realmente conseguir ser aprovada. Eu acho que vai ser aprovada, mas vão ser meses aí. Muito provavelmente só no ano que vem essa proposta realmente vai ser aprovada. E uma vez que ela for aprovada, ainda você vai precisar ver o que mudou, porque certamente teremos mudanças. E além das mudanças, a gente vai precisar ver a regulamentação. Né? Quando é que vão começar a discutir projetos de lei, de regulamentação e assim por diante. Mas vamos estar acompanhando tudo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Queria trazer a informação aqui para vocês de uma maneira mais imparcial possível, né? Porque eu sei que a imprensa está falando muita bobagem por aí, então acho que é importante vocês terem uma fonte que vocês confiem. Eu espero que vocês confiem em mim também, apesar de eu ser dono de cursinho. Um abraço, até mais.